Hoje eu irei falar sobre o profeta Moisés. Esse nome, Moisés, significa tirado das águas. Nesse nome há uma profundidade. Quando conectamos com o hebraico, está ligado à letra hebraica Mem, que significa águas. Então Moisés ele foi chamado pelo Senhor para tirar o povo de Deus da escravidão e atravessar o mar que se levantou contra eles, tentando impedi-los de seguir a sua jornada rumo ao que Deus havia prometido. E a missão dele também foi de conduzir esse povo às águas profundas em Deus, a aprender a confiar e depender totalmente de Deus. Temos muito que aprender com Moisés. Ele carrega essa unção, esse manto, essa capa que está relacionado a níveis de fé. Está relacionado à humildade, à rendição, à vontade de Deus, à coragem de ir e cumprir conforme o Senhor ordenou. E tem a ver também com salvação. Moisés, desde bebê, ele carrega esse testemunho de salvação, onde ele nasceu em uma época onde havia sido decretado a morte de todos os bebês e os meninos nascidos na época, mas o Senhor conseguiu salvá-lo através da filha de Faraó, que o encontrou no meio das águas. E assim ele teve a sua vida transformada. Ele pôde começar esse tempo de preparação. O tempo que Moisés passou no Egito foi um grande tempo de preparação. Ele foi criado como um príncipe no Egito, onde todos olhavam para ele e não conseguiam compreender como que ele tinha tanta honra, mesmo sendo um bastardo, mesmo não sendo realmente um herdeiro de sangue do Faraó, mas ele foi criado com tal autoridade. Isso mostra também o cuidado de Deus, do Pai, sobre a vida dele. Mostra que Deus tinha algo muito especial com Moisés. Ele foi separado de uma forma especial. E esse tempo que ele passou no Egito, ele foi treinado, ele foi preparado. E ele não se corrompeu. Enquanto ele esteve nesse ambiente, ele cresceu de uma forma
onde todos viam que ele era diferente. Ele não foi moldado ao ambiente, mas ele permaneceu com a sua essência. E só nessa parte da vida de Moisés, nós temos esse grande ensinamento, onde Deus nos mostra que é possível crescermos em um ambiente muitas vezes corrompido e nós não nos corrompermos. É possível você passar um tempo de aprendizado em determinado lugar. Muitas vezes em uma determinada igreja, isso pode ser tanto falando do espiritual como do terreno. Muitas vezes você passar um tempo em determinado trabalho, um tempo que serve como aprendizado, serve como provisão, seja provisão espiritual ou física, e você não se corromper. Então Moisés, ele foi preparado para que então finalmente chegasse o tempo onde ele precisou deixar o Egito, porque o Senhor tinha uma missão maior para ele. Porém, Moisés, ele não imaginava que o que Deus tinha com ele era tão grande. E quando o Senhor o chamou para cumprir essa maior missão de conduzir o povo pelo deserto, ele teve medo. Ele pensou que ele não era capaz. E aqui nós podemos ver que em cada profeta nós podemos ver algumas partes deles onde eles mostram o seu lado humano. Não é porque você é chamado como profeta que você não vai ter o seu lado humano, que você não vai falhar. E o Pai, ele nos mostra isso para que possamos ver o que Ele faz em nossas vidas, o que Ele pode fazer quando nos rendemos a Ele. Ele mostra que é na nossa fraqueza que Ele nos faz forte. Ele chama você no meio da sua fraqueza mesmo. É aí onde Ele quer te fortalecer. E foi no Monte Horebe onde Moisés se encontrou com Deus pela primeira vez. Lembrando que esse monte, eu já venho falando um pouco sobre os montes. Esse é o mesmo monte onde Elias, ele entrou dentro da caverna no Monte Horebe para se esconder de Deus. E o Pai chamou Moisés para esse monte, para se revelar a ele através da sarça ardente. E foi diante disso, dessa manifestação da presença do Senhor, que Moisés ele temeu humanamente. Deus o chamou pelo nome dele, através da sarça ardente, e entregou a missão que ele teria que cumprir. Porém, Moisés, ele teve medo, e ele colocou algumas desculpas diante do Senhor para que ele não cumprisse essa missão. Ele não se sentiu capaz. E uma das dificuldades que ele falou para o Senhor: eu sou pesado de boca e pesado de língua. Provavelmente ele tinha alguma limitação na fala, ou era gago, não conseguia fluir bem nas palavras. Ele tinha muito conhecimento e sabedoria,
porém tinha esse problema físico. Então, por causa disso, ele se sentia incapaz. E nesse trecho aqui, a gente pode ver também como que isso acontece com muitas pessoas, né? Muitas pessoas, às vezes, têm, igual Moisés, uma limitação física e por causa disso acabam fugindo, deixando de cumprir aquilo que o Senhor deseja cumprir através da pessoa. Ou muitas vezes é uma pessoa que não teve muito estudo na vida e por conta disso também não sabe colocar bem as palavras. Mas o Senhor, Ele te chama como você está. Ele chamou Moisés como ele estava. Porque o Senhor, Ele quer mostrar o que Ele pode fazer através de você. E o Senhor fez grandes coisas através de Moisés. Então aqui nós temos esse grande aprendizado, em que não podemos colocar desculpas diante de Deus. E o Senhor ainda respondeu para Moisés: quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor? Então o Senhor também fala para você: quem está te enviando? Não sou eu? Então eu encherei a sua boca, eu falarei através de você. É o que o Senhor tem falado muito para as pessoas. Apenas abre a tua boca e eu encherei, eu tirarei a limitação física e encherei pelo meu Espírito. Então isso é algo que nós recebemos também através desse manto de Moisés. Essa capacitação, essa força de fazer coisas que pelos olhos humanos não seríamos capazes de fazer. Então Moisés, ele quer nos ensinar isso também, como romper com o medo de não se sentir capaz. E ainda nesse monte, o Senhor mostrou para ele o poder que Deus tinha sobre a vida de Moisés, se ele apenas se rendesse e cumprisse esse ide do Senhor, onde ele fez a manifestação do cajado, transformou em uma cobra e novamente voltou a ser um cajado. Então há muitas profundidades. Em cada passagem da vida de Moisés traz muitas profundidades e muitos aprendizados. E foi esse cajado que o Senhor entregou para Moisés, para ser um instrumento de ativação dos milagres, das maravilhas que o Senhor queria fazer através dele. E é algo que o Senhor tem entregado também. Em algumas ativações, eu tenho visto o Pai entregar esse cajado, o cajado de Moisés. Às vezes é o próprio Moisés que vem e passa o cajado. E é tremendo porque carrega uma frequência muito alta, muito elevada. E o cajado em si, ele é muito parecido com o cetro do rei. Eles têm funções parecidas, mas o cajado ainda é muito mais poderoso, porque ele é maior e conforme você bate ele na terra, no chão, essa frequência ela emana, ela vai com muita força, com muita violência e age conforme decretado.
E há alguns anjos também, anjos guerreiros, que eles carregam cajados, principalmente anjos territoriais. E com certeza, junto com Moisés, junto com esse cajado, estava ali uma equipe de anjos, porque são os anjos que fazem acontecer. Nós usamos instrumentos, liberamos a palavra para que os anjos se movam. Então, no reino espiritual está tudo muito conectado. Ninguém trabalha sozinho. E até mesmo nessa história de Moisés, aqui entra também a história de Arão, o irmão de Moisés, que foi junto com ele, que quando ele decidiu cumprir ali o que o Senhor desejou que ele cumprisse, ele levou junto com ele Arão, para que Arão falasse, porque ele conseguia falar. E então Arão se tornou a voz, a boca de Moisés. E isso nos mostra que no reino nós sempre precisamos uns dos outros, nós nunca trabalhamos sozinhos. A nossa busca pode até ser individual, mas quando nós nos movemos, nós precisamos uns dos outros. E até mesmo para buscar, muitas vezes precisamos da ajuda de outras pessoas para nos fortalecermos juntos. Então, voltando aqui para essa passagem onde Moisés estava ali, diante do Senhor, recebendo essa orientação dele, através daquela sarça ardente. Foi onde finalmente Moisés se rendeu e disse para o Senhor: eis-me aqui. E isso é o que o Pai quer ouvir da nossa boca. Eis-me aqui, Senhor. E isso é um sinal de rendição. Aquela sarça ardente que queimava e não se consumia, estava queimando também no coração de Moisés. Estava queimando, consumindo todo o ego humano. Ele estava santificando o coração dele, purificando. E o Senhor logo em seguida falou para ele: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Logo veio esse peso de santidade sobre Moisés, onde ele reconheceu, e assim ele fez como o Senhor o pediu. Então, esse manto de Moisés, essa unção, é uma unção poderosa, porque ela vem com uma autoridade para você romper com a escravidão, romper com aquilo que aprisiona as pessoas. É algo que não se trata de si, mas se trata dos outros. Tudo que recebemos, recebemos para liberar. Primeiro nós somos tratados, purificados, a nossa vida transformada para então transformarmos outras vidas. E com Moisés foi assim. Ele se rendeu diante do Senhor, se rendeu ao seu fogo, foi purificado nas suas fraquezas, foi fortalecido. E então ele estava pronto para seguir e cumprir. Então, esse manto ele traz também essa humildade, porque sem a humildade não suportamos carregar tamanha glória. Sem a humildade acabamos nos corrompendo. Então Moisés ele vem nos ensinar sobre essa humildade, porque ao longo da jornada dele, ele ainda passou por alguma outra situação onde o ego dele quis falar mais alto. Então, quando ele desceu, que ele seguiu conduzindo o povo pelo deserto, depois de atravessar,
o Mar Vermelho. Depois dessa grande maravilha que aconteceu, onde o Senhor mostrou que ele era com Moisés, e ele bateu o cajado no chão e as águas se abriram. Porém, depois que eles atravessaram, andando pelo deserto, e o povo de Israel estava desesperado, querendo ver mais sinais e maravilhas, provisão dos céus, e eles estavam precisando de água. E então o Senhor falou para Moisés, para ele falar à rocha, decretar que saísse água da rocha. Porém Moisés, ele estava tomado de ira e ele feriu a rocha, ainda por 2 vezes com o cajado. O milagre aconteceu, porém o Senhor se entristeceu. Esses momentos dessa peregrinação no deserto, desde a abertura do Mar Vermelho, foram muitos sinais e maravilhas que o Senhor fez ao povo de Israel. Aqui temos também um grande aprendizado, porque não podemos viver de sinais e maravilhas. É por isso que eu sempre falo, temos que buscar primeiro a intimidade com Deus, sentir o coração de Deus, a intimidade com o Espírito Santo, com Jesus, porque fazer cair fogo do céu, cair maná do céu, qualquer um pode fazer, porque existem chaves para isso. Porém, realmente estar fazendo isso em alinhamento com o coração de Deus é outra coisa. E aqui nós vemos em toda essa jornada de Moisés com esse povo pelo deserto, vemos o quanto que somente milagres e maravilhas não saciam as pessoas. Porque, digamos que a pessoa tem ali uma experiência um dia, se enche, mas não sabe como reter isso. E então, no outro dia, é como se nada tivesse acontecido. Por muitas vezes eu vivenciei coisas do tipo, de estar em um mover, me encher, a glória desce, e de repente passa alguns dias, é como se nem tivesse recebido aquilo. Por que isso acontece? Porque falta você encontrar esse lugar no Pai, onde independente se esteja acontecendo milagre ou não, onde esteja acontecendo esse liberar de unção, glória ou não, mas quando você encontra esse lugar nele, no coração dele, você é totalmente preenchido, você não precisa de multidões, você só precisa estar com ele, e você então é totalmente preenchido. E você não deseja nada mais, apenas ele, apenas ficar com ele, apenas a presença dele nesse nível íntimo e profundo. E é nesse nível que o Pai deseja que cheguemos, porque é somente quando você está nesse nível é que o Pai te confia coisas maiores. Porque aquilo que a gente vê aqui na Terra, onde muitos se movem em grandes sinais e maravilhas, isso ainda não é nada diante de Deus. Chegar ao ponto que Enoque chegou, de ser transfigurado com o corpo e tudo, isso não é qualquer um que pode fazer. Para isso precisa realmente viver nessa comunhão profunda com Deus, nos mistérios profundos dele. E então o povo de Israel
Eles precisaram sofrer muito para aprender. Eles não precisavam ter andado tanto pelo deserto. Era uma jornada que iria durar dias, 40 dias, e durou mais de 40 anos. E no meio dessa caminhada, Moisés, ele se cansou, ele se fatigou de tanta murmuração desse povo e ele, de certa forma, acabou se contaminando um pouco. E é muitas vezes isso que acontece com tantos líderes que acabam se sufocando porque não encontram esse lugar profundo no Pai, estão ali tão envolvidos por pessoas, por ovelhas que só querem sugar, que só sabem reclamar. E então Moisés, ele tem muito a nos ensinar, até mesmo sobre liderança, através da própria história dele, da própria vida dele. Quando aprendemos, não cometemos os mesmos erros. E por causa disso que ele se irou diante de Deus. Moisés, ele não pôde contemplar, ele não pôde entrar naquilo que eles estavam tanto almejando, que era entrar na terra prometida. Então, há coisas, há consequências para as atitudes que nós temos diante de Deus. Então, quanto mais nós buscarmos nos alinharmos e não resistirmos ao amor do Pai, porque muitas vezes resistimos ao amor dele, nós só temos a ganhar quando nos rendemos a ele em humildade, em mansidão. Então Moisés, ele teve os seus momentos de fraqueza humana, saindo um pouco da graça, mas no seu coração ele tinha esse desejo de estar buscando a Deus, buscando a vontade dele. E o Senhor se agradava em Moisés. É tanto que quando o Senhor o chamou para subir ao Monte Sinai, que foi onde ele teve o primeiro encontro com a glória, e ali o Senhor fez a aliança com Moisés. Moisés não queria mais sair de lá. Ele não queria retornar para aquele povo que só sabia murmurar, que não sabiam valorizar aquela presença gloriosa do Pai. E foi nesse monte onde Deus se revelou a Moisés face a face. Foi nesse monte que Deus chamou a Moisés de amigo. Então Moisés, ele quer te conduzir por esse caminho da subida do monte, onde você também terá um encontro face a face com Deus. Eu sempre vou estar lembrando aqui que quando nós falamos dos profetas, do manto dos profetas, e até mesmo de um encontro com os profetas, nós estamos falando de algo que vai nos levar para Deus, para o Pai. Todo mestre, todo profeta, ele sempre irá te conduzir ao Pai. Porque não há sentido se não for isso. Não há sentido apenas estar com o próprio profeta ou receber algo do profeta. Mas precisa de ser algo que te conduza para uma intimidade maior com o Pai. Essa é a maior testificação de que você está no caminho certo, de que você está realmente vivenciando algo que vem de Deus.
muitas pessoas se fecham para essas novas realidades em Deus por não compreenderem. E muitas vezes os corações dessas pessoas estão cheios de religião, estão corrompidos, porque quando se fala de querer manifestar sinais e maravilhas, todos se abrem, todos querem receber. Mas quando falamos de algo mais profundo, que vai te levar para uma intimidade maior com Deus, as pessoas fogem, começam a criticar, a julgar, mas não é isso que Deus quer. Ele quer que todos se rendam a Ele, se prostrem diante dEle, na presença dEle, para que Ele venha purificar os corações, que Ele venha purificar com o seu fogo. E Moisés, ele carregava um coração muito grande, era por isso que o Senhor, ele se alegrava em Moisés. O Senhor nunca desistiu de Moisés. E lá em Êxodo tem uma passagem que fala, onde Moisés ele pede a Deus que perdoe o pecado daquele povo. Ele arriscou até a própria vida dele. Ele fala assim: perdoa o pecado desse povo, senão risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Então ele colocou em jogo a própria vida dele. Ele deu em troca do perdão do povo. Ele falou para o Pai: se o Senhor não perdoar esse povo, então me risca do livro da vida. Então essa também é uma unção preciosa que o Pai ele quer liberar, essa compaixão, esse zelo pelas almas, pelas vidas, independente do que eles façam. Um verdadeiro pastor, um verdadeiro líder, ele nunca desiste das suas ovelhas. Ele sempre está intercedendo por elas. Mesmo aquela ovelha que insiste em permanecer no pecado. Isso não é motivo para deixar de orar por essa pessoa. Então esse é o amor maior, transbordante do Pai, que sempre está indo atrás dos seus filhos, até que todos estejam com Ele. E no final da vida de Moisés, ele subiu no último monte, que é o Monte Nebo, é o Monte da Visão, onde o Senhor ainda permitiu que ele visse, ainda que de longe, a terra prometida. E foi nesse monte onde ele transferiu o manto para o seu discípulo Josué. Moisés, ele treinou aquele povo, mas teve um que foi o escolhido a dar continuidade a esse legado, a estar conduzindo esse povo nessa nova jornada, e foi Josué. Então aqui eu finalizo falando um pouquinho sobre Moisés, onde há muitas profundidades para se compreender em toda essa história, toda essa jornada de Moisés. E como eu sempre falo, essas palavras aqui estão carregadas de ativação, onde só de estar ouvindo você pode acessar, subir nesses lugares altos, nesses montes e receber esses mantos, receber esse fogo do Senhor para purificação e para te alinhar ao seu chamado eterno.
E também eu me disponho a estar te ajudando. Se você não consegue ir sozinho, eu posso estar te conduzindo a esse lugar mais alto, a ter esse encontro face a face com Deus. E quem sabe conhecer também esses grandes profetas, que não é para qualquer um. Precisa ter um coração puro. Precisa estar livre de toda religião. Precisa ter um coração desejoso por querer mais de Deus, por querer cumprir aquilo que Ele deseja para você aqui na terra. E eu oro ao Senhor que todos que alcancem esse vídeo, que sejam esses que tenham esse coração como o de Moisés e que reconheçam até mesmo que precisa ainda de ser purificado, que precisa desse manto da humildade. São esses que o Pai está buscando, que está procurando, para que Ele venha encher com mais dele. Então aqui eu finalizo e que todos vocês possam ficar nesse Shalom,